Agora, conciliação bancária, DCTF, DACOM, FD PiscoFins, DRE, ativo, passivo, nem sempre o recrutador vai conseguir ler isso. Agora, repito, bons resultados, com certeza o recrutador ele vai enxergar. E sabe o que vai acontecer? Ele vai pegar aquele currículo, vai enxergar que tinha os requerimentos e, além disso, ele vai ver que você levou bons resultados para a empresa, porque está escrito lá. Ele vai falar assim, opa, um currículo que está sendo um diferencial para a pessoa. E o que ele vai fazer? Estrelinha no currículo, separar o currículo. E continua o trabalho dele, né? Então vamos lá. Primeiro pilar, currículo matador. O primeiro pilar, e muito importante, porque com ele você vai deixar o seu currículo atrativo e vai fazer com que o entrevistador te chame para a entrevista, pela qual é o nosso segundo pilar que nós vamos falar, né? E aí, o que eu digo? Eu digo entrevista vencedora, o pilar da entrevista vencedora. Pessoal, passamos pela parte do currículo, nosso currículo matador, perfeito, o recrutador nos chamou. A gente chega lá, e aí eu costumo dizer, ali, pessoal, a gente precisa ser vencedor. Nós precisamos olhar no olho do entrevistador, fazer uma excelente entrevista, colocar de forma correta, posicionamento postural correto, comportamental correto e começar a dissertar toda aquela bagagem que nós colocamos lá no pilar do currículo matador. Por quê? Porque neste momento é que nós vamos confirmar que o recrutador realmente escolheu a pessoa certa. E aí, pessoal, eu coloco 3 pontos sobre o pilar da entrevista vencedora. Primeiro, o perfil. Segundo, o comportamento. E o terceiro, a aderência à cultura da empresa. O que o entrevistador, naquele momento, ele vai e ele está fazendo? Ele está discutindo com você, conversando com você, fazendo perguntas sobre o seu currículo, perguntas sobre as suas experiências, perguntas sobre o seu lado profissional, para identificar em você perfil, comportamento e aderência cultural para a empresa. E aí, neste momento, vocês já observaram que quem já participou de processo de entrevista e não se deu bem, ou não passou para a próxima etapa, o que pode ter acontecido? Observe o seguinte, o entrevistador começa a fazer várias perguntas, e o que são estas tais famosas perguntas? Pessoal, são perguntas para identificar o seu perfil, o seu comportamento e se você é aderente à cultura da empresa. E aí é onde eu deixo de novo a dica e os ganchos. Vamos lá? Gancho ou dicas. E aí é onde eu quero entrar em destaque. Famosas perguntas. Como dica ou gancho, eu vou deixar aqui para vocês 2 perguntas e como responder essas perguntas baseado em um perfil comportamental, uma aderência à cultura da empresa e um comportamento que vai levar você a ser contratado. Pense bem, o recrutador começa assim, e quem já foi entrevistado, a primeira pergunta, a pergunta mais famosa é o seguinte, fale um pouco de você. E aí, olha só, eu vou dar um exemplo disso. Um exemplo que aconteceu. A pessoa falou comigo, conversou comigo no WhatsApp e falou assim, poxa Fred, aquela pergunta caiu, nossa, interessante, e batata, aquela dica que você deu. O entrevistador chega e fala assim, me fala um pouco sobre você. Pergunta de praxe, primeira pergunta. Aí você, me chamo Frederico, eu moro no bairro, sei lá, Zona Sul, moro com meu pai, com a minha mãe, eu sou contador, né? Sou uma pessoa esforçada, sou uma pessoa competente, uma pessoa responsável. Opa, vamos parar. O que o entrevistador está fazendo com as famosas perguntas? Traçando o seu perfil, o seu comportamento, a sua aderência à cultura da empresa. Pessoal,
O que ele busca com as perguntas é enxergar o que tem dentro de você, o que você pode agregar para a empresa. E nesse momento, você tem que dar ênfase em seus destaques, ênfase nos seus pontos vencedores da sua entrevista. Então, olha só como eu responderia, e uma dica como responder. Sou Frederico, sou contador, tenho mais de 20 anos de experiência em contabilidade, sou pós-graduado em controladoria e finanças, já trabalhei em empresas de diversos segmentos, como combustível, construção civil, empresas de TI, já atuei nas áreas de almoxerifado, atuei nas áreas de contabilidade, na área de apuração de impostos, na área financeira, contas a pagar, receber. Então, eu tenho esse métier aí de atribuições. Além disso, eu sou uma pessoa que gosta de atuar fortemente em processos contábeis, em demonstrações financeiras, tendo atuado bastante isso em outras empresas. E, além disso, eu moro aqui perto ou não, né? Depende da forma que você vai falar. Moro na Zona Tal, moro com meu pai e minha mãe, tenho uma vida social ativa, sou feliz com a minha família, sou uma pessoa religiosa. Então, observa que o que eu fiz? Eu fui no primeiro ponto. Competências, bagagem e profissionalismo. Segundo ponto, falando um pouco de mim. Terceiro ponto, uma parte social. Eu envolvi o entrevistador ali com uma resposta em que ele conseguiu enxergar que eu posso ter um perfil, um comportamento e eu posso ser aderente à cultura da empresa. Esse pilar de entrevista vencedor é um pilar extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque muitas das vezes, nas entrevistas, é um fator delimitante em que desaprova a pessoa. A pessoa fica tímida, a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue se expressar, e vem outra pessoa que é desenrolada, consegue discutir, etc. E aquilo chama mais a atenção do recrutador e ele segue para a etapa seguinte. Então vamos tomar cuidado. Segunda etapa, entrevista vencedora. Bom, segundo pilar, entrevista vencedora. E aí, agora nós vamos falar sobre o terceiro pilar, tão importante como os outros, que vai te ajudar a conseguir a sua vaga no mercado de trabalho e vai lhe ajudar a passar pelas etapas das entrevistas de emprego e do processo de seleção. Bom, eu falo do pilar da atualização contábil. Atualização contábil. O que é isso? Tivemos o pilar do currículo, e aí, só resumindo, currículo matador, currículo atrativo, um currículo que no resumo executivo, eu destaco os pontos relevantes, principais, que é o meu cartão de visita, que é a minha primeira impressão para o recrutador. Nos pontos de experiências profissionais, não só colocar os pontinhos, as atividades que eu faço, mas dissertar ali os bons resultados, os ganhos que eu levei para a empresa. Por quê? Porque o recrutador, ele muitas vezes não sabe as leituras técnicas que está escrito lá, então ele só obedece um requisito. Então, se você convence o recrutador, ele separa o seu currículo e passa ele para frente, né, para ir para uma segunda etapa, que é a etapa da entrevista. E no pilar resumindo o pilar da entrevista contábil, entrevista vencedora, saber responder a pergunta objetiva, olhando os seus pontos fortes, os seus pontos vencedores, para causar uma empatia ao entrevistador e mostrar para ele que você realmente está confirmando tudo aquilo que você disse no pilar do currículo matador. Por fim, o pilar da atualização contábil, e eu destaquei os pontos: normas técnicas, CPCs e processos contábeis. Bom, vamos discutir os pontos normas técnicas. Pessoal, nós somos contadores, certo? Formamos em contabilidade. O que eu quero dizer com norma técnica? A gente precisa conhecer as principais normas técnicas, né? Muito mais do que norma técnica, é como aplicar as normas técnicas. Por exemplo, como tratar uma contabilização de uma venda, como tratar uma contabilização de um empréstimo curto e longo prazo, como tratar uma contabilização de um imposto a recuperar, né? Então isso está na nossa raiz, está no nosso sangue, a gente precisa conhecer isso, a norma técnica e aplicar a norma técnica. Então, a dica da atualização contábil é, antes de ir para uma entrevista, dá uma lida, lê lá, pega o balanço. Eu costumo falar isso muito para os meus colegas de trabalho, a gente costuma discutir muito, né? Vamos dar uma lida no balanço, vamos ver se tem uma norma técnica aplicável, como eu contabilizo isso, como eu contabilizo aquilo. Por quê? Na entrevista técnica, né, currículo matador foi chamado.
Entrevista comportamental, perguntas e respostas, matou a pau. Entrevista técnica, ou seja, quem efetivamente vai te contratar, ele vai com certeza explorar isso aqui de você. Então, dá uma atualizada, verifica se não teve uma norma técnica recente. Não precisa ser todo o segmento, mas pelo menos o segmento que você trabalha, ou então, melhor ainda, para o segmento da empresa em que você está se candidatando. Vê lá que norma técnica que tem, para de repente no meio do discurso você discutir, tem uma norma técnica tal, né, aplicável à empresa, eu dei uma lida recentemente, fala isso, legal, vocês aplicam isso, né? Pessoal, gancho, vamos lá, gancho ou dicas. CPCs. Por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que é CPC. Ou já ouviu falar. Ou, tem noção. Pessoal, CPCs são as normas traduzidas internacionais de contabilidade para o Brasil. Dica ou gancho que eu dou aqui? Procure saber, principalmente daquela empresa, CPCs atuais, os últimos CPCs dos últimos 2 anos, os CPCs que estão vigentes agora, o CPC que entrou esse ano, o CPC que entrou ano passado, o CPC que está dando mais conversa, o CPC que está dando mais discussão. Entre lá no Google, né? O Google é o nosso pai, né? Aurélio, né? Google lá, os CPCs atuais, CPCs de principais discussões. Dá uma lida nesses CPCs. Entra lá no site do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, né? Lá tem o próprio pronunciamento, tem a orientação técnica do pronunciamento e tem o resumo do pronunciamento. Dá uma lida. O pronunciamento completo, 30, 40, 50 páginas alguns. A orientação e o resumo, 15, 20 páginas, 10 páginas. Dá uma lida para você